Já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Um bom dia para você, dona de casa, que hoje cedo levantou para fazer o café aí para sua família. Outras donas de casa não levantaram cedo porque hoje é domingo. Hoje as crianças não vão para a escola, mas aí tem a área de lazer, né? Para aquelas famílias que escolheram nesse dia ter um lazer maravilhoso aí, passar o dia com a sua família, né? Nós também já temos um encontro com a família na casa de um filho, aonde estaremos ali fazendo um churrasco entre família. A gente sempre, de vez em quando, a gente faz isso porque isso é agradável a Deus, porque a família é um projeto de Deus. Agora, você, meu amigo aí, que está assistindo o programa, vamos compartilhar, vamos curtir, vamos se inscrever, vamos comentar, né? Comentar, mas não me xingue não, por favor. Se você não gostar das palavras da Bíblia que a gente fala aqui, você comente, mas comente assim de uma maneira democrática, né? Eu estou feliz porque tivemos sábado, um sabate muito gostoso, um sabate assim, deleitoso, porque estudamos a Torá na sinagoga. Tivemos visitantes, né, pessoas de outro ministério, que também pratica judaísmo junto com a gente, né? E ali a gente pôde, assim, mostrar o estudo da Torá, como a gente pratica aqui na cidade de Marabá, que é praticado em qualquer parte do mundo. Até Israel usa-se a mesma Torá, usamos o Sidur, usamos as parachotes. Essa Torá aqui, ela está em hebraico, e tem a tradução e transliteração para o português e tem os comentários. Aqui nós extraímos toda a semana no Shabat as parachotes do dia do Shabat daquela semana. Nós temos aqui, esse é um guia, nós chamamos eles de guia do planejamento judaico, aonde por aqui a sinagoga de Marabá, no sul do Pará, acompanha todas as sinagogas do mundo inteiro, né? Todas as Kahal, as Beit, a Kehilá, do mundo inteiro, nós acompanhamos através desse planejamento judaico. Porque o estudo do judaísmo, na realidade, é uma corrente, é uma potência mundial, aonde todo Shabat, no mesmo horário, a mesma paraxá, a mesma lição, a mesma Torá, é lida, é feito os estudos da Torá, e eu acredito que o Eterno me chamou para isso, para divulgar a Torá, porque é uma profecia que diz assim, que a terra vai se encher do conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus é o quê? É a Torá. A Torá é as Escrituras. Uma certa vez, no Novo Testamento, conta uma história que Jesus foi para a festa com o pai e a mãe, e depois que eles procuraram aquela criança, ela já tinha se perdido no meio da multidão. Aí o pai, triste, dia e noite atrás da criança, foi achar ele lá, junto com os sacerdotes, os doutores da lei da época, e ali eles estavam o quê? Disputando as escrituras. Eles não estavam falando de evangelho, eles estavam falando claramente das escrituras, aonde ele deixou bem claro, examinai as escrituras, pedindo para que as pessoas examinassem as escrituras. E ele, com 12 anos de idade, estava disputando ali a Torá com os doutores da lei, as autoridades da época, os sacerdotes da época. Uma criança de 12 anos, você vê o tanto que o judaísmo é uma evolução, porque Jesus era um judeu.
ele fez a Brit Milá, que é a circuncisão, no dia 8 da sua existência aqui na Terra. Com 8 dias ele foi levado para o templo para ser circuncidado. Ele também foi levado pelo pai e pela mãe já para outro ritual, que é o resgate da alma. Como o pai e a mãe não eram ricos, pagaram com 2 pombinhas o resgate da alma de Jesus Yeshua, né? Então, a história de Jesus, ela está vinculada, assim, ao judaísmo. Não está vinculada a outra nação, e ele deixou bem claro uma coisa interessante. Anote aí, Mateus, livro de Mateus, no Novo Testamento, capítulo 15, o versículo 24. Ele diz aqui o seguinte, veja o que é que ele diz, porque muita gente fala assim, mas o judeu tem ódio de Jesus, não gosta de Jesus. Você está enganado, se você não está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Veja o que é que diz Mateus, capítulo 15, e o versículo 24, o que é que ele falou para aquela mulher cananeia. Aqui diz assim, mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para esse mundo, de acordo com o Novo Testamento, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja bem, nós estamos falando aqui do Jesus, ou do Yeshua, filho de Miriam e Yosefe, de Maria e José, da Bíblia. Leia de novo, Mateus 15 e o versículo 24. Vamos lá para você entender melhor o texto, vamos para... Não diz, tirou um versículo isolado. Veja uma coisa aqui. Aqui ele está diante da mulher cananeia. Versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E ele, porém, não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos aproximaram-se e rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para um vínculo, ele veio numa missão. Daqui você desperta e já começa a entender que esse Jesus do Novo Testamento, que está na sua Bíblia, que eu estou lendo aqui é uma Bíblia de tradução para o português. Aqui está dizendo que ele veio, mas Jesus respondeu. Quem respondeu? Jesus. Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entendeu? Quando um anjo desce do céu para fazer uma missão, ele não faz outra coisa, a não ser aquilo que é determinado. Quando cremos que Jesus é um enviado de Deus, é um filho de Deus, ele aqui declara que a missão dele é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus aqui, a missão dele é procurar, ir atrás, trazer para o redil, para o curral, para a sinagoga, as ovelhas desviadas da casa de Israel. Essa é a missão dele, está claro. Leia aí na sua Bíblia. Ainda, repito ainda, o capítulo é 15, versículo 24. Então, essa briga, essa intriga que existe, foi feita pelas religiões, não pelo o Eterno. Mas nós estamos fazendo, todo domingo eu faço esse programa aqui só, para a gente fazer assim, o que eu quero com esse programa? Que você entenda, no domingo, eu faço programa só, e a minha esposa, ela me acompanha a semana toda, acompanha na sinagoga, e aí, no domingo, como estava vago o domingo, e domingo, nesse horário, eu não estou fazendo nada.
Então me incomoda ficar numa cama deitada, na central, né? Ali esquentando lençóis. Me incomoda. É melhor eu estar pregando, ensinando alguém, tanta gente de longe, de outro estado, falando a respeito do programa, comentando. Nós recebemos agora uma pessoa muito longe, né? Ela agradecendo lá de São Paulo. Eu pensei que aquela pessoa era daqui, da nossa cidade. Não, agradecendo pelo programa, pelos ensinamentos, abençoando a gente por estar fazendo esse programa. Isso faz com que a gente, esse tipo de elogio, ele nos identifica mais com a palavra e não dá para nós orgulho, mas dá para nós força para que a gente possa seguir levando a palavra de Deus. Se você entrar na internet, procure um programa igual ao programa Nossa Terra. Não tem. Nós não precisamos imitar nada de ninguém, porque judaísmo já tem há 3.600 anos. Essa Torá que nós usamos aqui, que a gente fala nela todo dia, essa Torá já foi organizada há 3.600 anos. Foi dado lá no Monte Sinai para um hebreu, para um israelita chamado Moisés, né? Moshe Rabbeinu. A ele foi dado o livro da lei, que muitos desprezam achando que não vale mais nada. Mas o dono desse livro, ele não morre, ele não faz testamento, porque ele não morre, e tudo que está aí está em vigor, nada mudou. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó não mudou nada, as pessoas que mudaram, as religiões que foram criadas, cada um pegou uma parte e esqueceu outra. Mas o que é que nós queremos como tema todos os domingos? Por enquanto é o espírito do homem, o espírito dos animais e o espírito de Deus, e o espírito dos anjos e dos demônios. Então, é um programa que a gente está fazendo a nível de toda a religião. Não importa a religião. Você tem um espírito, você tem uma alma, você tem um corpo. Mas aqui a gente fala muito das palavras interessantíssimas que nós encontramos dentro dos estudos, dos primórdios, da tradição judaica, que é a alma, nefesh. No hebraico, quando você abre uma Torá, ou uma literatura como o Tanar, que o Tanar para nós é chamado a primeira aliança, que contém tanto a Torá, no Tanar, como os livros históricos da Bíblia, os livros poéticos, né, livros de salmos, provérbios. E aí no Tanar você tem a Bíblia completa, que é chamado a primeira aliança, que a gente fala que é a Bíblia hebraica, né? Mas quando a gente fala da Bíblia hebraica, porque ela foi escrita no hebraico arcaico, antigo hebraico, não nesse hebraico quadrático moderno que se usa hoje em Israel. Mas de acordo com as caracteres de cada letra hebraica do alfabeto hebraico, que são 22 consoantes, essas letras hebraicas, elas, tanto do passado como agora o hebraico moderno, cada letra tem o mesmo valor numérico. Então, muda-se só as caracteres de cada letra, e essas letras mudou a caractere, mas não desvalorizou o valor de cada letra. Porque, segundo os estudos e a cultura judaica, nós cremos que as letras são vivas. A Cabala nos ensina que Deus fala com ela, como fala com os anjos, como fala com as pessoas, porque elas têm poder próprio, como os 4 elementos que o Eterno restaurou a terra. Também nós respeitamos muito, porque a natureza ela é viva e eficaz. O que é? 4 elementos: é água, né? É o ar, o barro e o fogo. Então, esses 4 elementos, o nosso corpo foi feito deles. Então, nós precisamos manter
esses 4 elementos no nosso corpo. Se faltar o ar, a gente morre. Se saiu o espírito, aí o corpo esfria, aí morre. Então, nós fomos feitos desses 4 elementos, e para isso, o Eterno nos deu entendimento para que a gente conserve o nosso corpo dentro desse parâmetro de saúde que o Eterno estabilizou para o seu povo, a partir das comidas coxo, cachirute, né? Cachê, que é a comida sadia, né? E existe também o cardápio que Deus deu para o seu povo. Eu estou falando do seu povo. O cardápio está escrito em Levítico 11, onde ali tem um cardápio, onde você pode comer todas as coisas sem lhe fazer mal algum, né? Mas se você comer, o Eterno mostra o que você não deve comer aqui na terra, para que não adoeça. O que é que o Eterno quer de nós? Que nós venhamos ser o quê? Um corpo e uma mente sadia. O corpo doente, a mente só pensa em doença e enfermidade. Mas vamos para aqui falando da Nefesh, né? Nefesh, Ruah, Neshama, Hayah e Echdah. São 5 partes da alma que a gente tem essa convivência constante. O que faz cada parte dessa, Nefesh? É a alma vivente, Ruah é o espírito, né? Chamar a alma consciente, Hayah, o fôlego de vida, e Echdah, a vida única. A gente pode abrir a nossa Bíblia, se você tiver uma Bíblia e quer ter a excelência de nos acompanhar aí, você pode pegar a sua Bíblia em Deuteronômio, do capítulo 18, versículo 11, onde está escrito: E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria. Caros amigos e amigas, aqui está uma prova de que o Espírito de Deus pode nos encher de quê? De sabedoria. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, e assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés, né? Aqui você pode ver que é em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. Deuteronômio está esse versículo. Agora, veja bem uma coisa. O Espírito de Deus está sobre mim, está em mim, e eu quero dividir esse Espírito com os meus liderados. Eu posso fazer isso. Eu tenho um dom, aqui um dom que o Eterno me deu, e esse dom é o Espírito dele em mim. Se o Espírito dele está em mim, aí ele pode me usar no dom da sabedoria. Mas também o Espírito de Deus, que nós estamos falando, não é Deus. Presta atenção. Ele é inferior a Deus. Ele é mandado por Deus. Por que ele é mandado pelo Eterno? Porque ele é inferior. Ele entra no ser humano. Entra e conduz a vida como o Eterno quer. Então, Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porque para ele coordenar Israel, para ele administrar Israel, tinha que ter o espírito de Moisés. E que espírito é esse de sabedoria que estava em Moisés, que ele passa? Não é que saiu o espírito de sabedoria de Moisés, não. Ele passa uma parte do espírito, que o espírito pode ser retirado uma parte e colocado em alguém que é submisso a você, é fiel a Deus e a você. Aqui, como já tinha sido combinado entre o Moisés, o Hashem, o Eterno, que Josué seria o seu sucessor, aqui ele está delegando agora poderes na vida de Josué, na frente da grande congregação, na frente do grande exército, delegando poderes, passando para ele o espírito de sabedoria. O que é espírito de sabedoria? É o espírito administrativo, que é o Espírito de Deus. É um Espírito de Deus que está sendo repartido
do líder para o seu liderado. Então aqui diz assim, porque, olha, às vezes a gente fala aqui, dentro do programa, que muitos ministérios, eles se acabam no decorrer do tempo. Muitas religiões se acabam no decorrer do tempo, porque o líder não se preocupou de fazer o quê? Discípulo. A palavra discípulo no hebraico, na Bíblia hebraica, é chamada talmidim. Então, o que é um talmidim? Por exemplo, assim, quando você lê lá no Novo Testamento sobre Jesus, o que ele diz? Ide, pregai, fazei discípulo. Ali a palavra diz, fazei talmidim. O que é o discípulo? A cópia do mestre. Os meus discípulos é a minha cópia. Hoje eu tenho a minha esposa como sendo uma discípula, a minha primeira discípula. Então, a minha esposa, tudo que é delegado a mulher fazer dentro da cultura judaica, ela faz. Agora, existe a liturgia judaica, coisas que só os homens podem fazer, porque é delegado a eles essa autoridade, esse poder, e as mulheres não podem fazer. Por exemplo, eu tenho talite, eu uso talite nas liturgias. Um abraço aí, o Jimmy, ligado com a gente, Jimmy Telas, né, da UTI Céu. Mas eu uso o talite, mas a minha esposa, como a minha ajudadora, a minha esposa, que tem conhecimento, vocês veem aqui, nós dois aqui, tem dia que a gente falta agarrar no gogó do outro aqui, disputando as escrituras em termos do Tanar, da Torá, do Talmud. Você vê que ela fala com segurança daquilo que está fazendo. Só que ela sabe que ela é limitada em termos de liturgia. Por exemplo, eu faço a Brit Milá. O que eu faço na Brit Milá? A parte que me cabe como rabino. O que me cabe como rabino para fazer a Brit Milá? Eu ensino. O que é uma Brit Milá? A minha esposa, como minha ajudadora, ela dá aula para a sinagoga. Às vezes muitos homens estão ali na sinagoga assistindo ela, explicando o que é a circuncisão, por que é importante a circuncisão na vida do homem, que feliz é a mulher que tem um homem circuncidado, porque ela nunca vai ter câncer de útero nem de ovário, isso é comprovado pela medicina. É uma cultura de 1000 anos atrás, 2000 anos, 3000 anos atrás. Então, uma cultura judaica que está estabelecido na Bíblia. O meu povo tem que se considerar. Meu povo tem que fazer uma aliança comigo. Abraão, faz uma aliança comigo, que é a Brit Milá. Assim disse o Senhor. Mas aqui nós podemos ver que a sabedoria de Josué não era propriamente dele, mas sim o Espírito do Eterno que estava sobre ele. Porque o Espírito de Deus, ele pode vir na vida de uma pessoa no sentido de profetizar, porque o Espírito de Deus é o Espírito de profecia, é o Espírito de revelação, é o Espírito de temor. O Espírito de Deus, ele só nos levanta, mas ele não derruba. Ele não escandaliza ninguém. O Espírito de Deus não desmoraliza ninguém. As palavras que vêm de Deus, através do seu Espírito, são um Espírito de vida. Palavra de Espírito de vida, não de morte, não de decepção. O homem ou a mulher pode ser mais errado que tiver, mas não é desmoralizado por esse Espírito. Aí diz assim, e veio sobre ele o Espírito do Senhor. E veio sobre ele o Espírito o Espírito do Senhor. E julgou Israel e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã e Risataim, rei da Síria, em sua mão, e prevaleceu contra Cusã, Risataim. Está escrito em Juízes capítulo 3, versículo 10. O Espírito vem trazendo o julgamento de Deus contra a nação aqui na terra. Você vê que aqui em Juízes há um julgamento
E aqui é feito através do Espírito do Senhor, que na realidade a gente chama aqui no Brasil de Espírito Santo, né? Mas aí então, nós vamos para Juízes 9, versículo 23. Enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram alevosamente contra Abimeleque. Quer dizer, então, em Juízes, preste bem atenção o que é que diz aqui em Juízes. Então, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Enviou Deus um mau espírito, porque todos os espíritos, bons e maus, estão debaixo da ordem de Deus. Deus não vem aqui te castigar, Ele manda um desses espíritos. Por que nós chamamos esses espíritos que vêm, castigam as pessoas, depois vai embora? Por que nós chamamos ele de Satã? Porque a palavra Satã, no dicionário de hebraico, ela não significa a palavra Satã, ou Ha-Satã, que é o hebraico Ha-Satã, não significa uma pessoa, significa um anjo que vem praticar a justiça de Deus naquele infiel à lei de Deus. Ele não vem para castigar gente boa, não. Ele vem para castigar aqueles que se afastaram dos propósitos do Eterno. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispá, de Gileade, e de Mispá, de Gileade, passou até aos filhos de Amon. O Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, ele vem para te dar força. O Espírito de Deus não te derruba. O Espírito de Deus, ele te alegra a tua alma. O teu espírito fica deslumbrante, porque é isso que o teu espírito, está dentro de você, o teu espírito, cada um nós temos nosso espírito, nossa alma, e ele fica alegre quando a alma está nadando e fluindo na Shekhinah do Eterno, na presença do Eterno. Então o espírito do ser humano se alegra com isso. E o Espírito do Senhor começou a impelir de quanto em quanto para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Juízes 13, versículo 25. O Espírito do Senhor começou a impelir. O Espírito de Deus, no meio do povo de Deus, ele desce, ele vem. O Eterno manda ele para quê? Para atrapalhar? Não. Ele manda ele para vir ajudar, desenvolver algum trabalho que nós precisamos aqui na Terra. Na realidade, quando nós oramos, até nas nossas orações, muitas vezes nossas orações não passam do teto. A gente ora, não tem resposta. Mas a Bíblia nos garante que o Espírito de Deus, ele intercede por nós como gemido inexprimível. Como? Ele nos ajuda na oração. Porque nós não sabemos pedir o que devemos pedir. E hoje nós pedimos um carro bonito da Chevrolet. Amanhã nós já queremos mudar Ford. Outro dia queremos o da Volkswagen. Nós queremos, eu sou solteiro, eu preciso de uma Rebeca, de uma esposa. Aí eu peço uma morena bonita para Deus, né? A morena. Aí depois eu peço uma branca, depois eu quero uma loura. E aí vai mudando. Então isso aí significa que nós não sabemos orar como devemos. Mas o Espírito de Deus, estando em nós, ele direciona para que a gente ore assim, não como criança, mas como um adulto competente naquilo que quer. É a direção, ele dá a direção para nós. O Espírito de Deus não é Deus. Porque se fosse Deus, ele não entraria no homem e botasse ele de pé, como ele entrou em Ezequiel. Você vê no capítulo 2 aí de Ezequiel,
aonde ele disse que ele estava deitado, e o Espírito falou com ele, e lhe pôs de pé. Entrou nele e botou ele de pé. O Espírito de Deus só levanta, não derruba. E aí o que aconteceu? Ali nós temos várias provas de que o Espírito de Deus tomou, encheu a pessoa 100% ali do Espírito de Deus, que nós chamamos no hebraico de Ruach HaKadosh, né? Então o Espírito do Senhor se pousou dele tão pensadamente que ofendeu de alto a baixo como quem fende um cabrito, sem ter nada em sua mão. Porém, nem o seu pai, nem a sua mãe deu saber o que tinha feito. Juízes, do capítulo 14, verso 6. O Espírito do Senhor, do Eterno, o Espírito do Hashem, tão possadamente se apossou dele, que desceu ao seu Lonitos, e matou deles 30 homens, e tomou as suas vestes e deu as mudas de veste aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Juízes 14 e o versículo 19. Você lembra que quando Sansão estava preso, cego, amarrado, acorrentado, que não poderia sair, mas ele orou a Deus que lhe enviasse força. A força de Deus em nós é o Espírito dele em nós. E aí ele pediu força para se vingar dos seus inimigos. Nas suas orações ele pedia. E Deus deu força para ele. Quantos homens morreram naquele dia, quando ele derrubou aquelas colunas daquele templo lá, que caiu sobre os homens. Me parece que foi 1000 pessoas, morreu de uma vez junto com Sansão, porque ele pediu força e Deus deu o Espírito dele, e o Espírito dele dá força, não dá fraqueza. Quem cai é porque está fraco. Mas então o Espírito do Senhor, tão possadamente, se apossou dele, que desceu aos Esquelonitas e matou deles 30 homens. Aqui está, Juízes 14, versículo 19. Você entendeu aí que o Espírito de Deus, o poder que emana de Deus, vem através dele, porque ele é instrumento de Deus para agir na vida do homem. Por exemplo, assim, o Espírito de Deus, ele entra no ser humano? Sim, está lá em Ezequiel capítulo 2, onde ele mesmo testemunha que o Espírito de Deus entrou nele. Mas o anjo de Deus já não faz esse mesmo trabalho. Há uma diferença entre o Espírito de Deus, do Ruach HaKadosh, para os malá, os melachim, que são os anjos. A função de um e de outro é diferente, porque todos dois, tanto o anjo como o Ruach HaKadosh, é espírito. O Espírito de Deus não tem corpo. O Espírito dos malá, dos melachim, dos anjos, não tem corpo físico. Por exemplo, assim, quando os magos, os grandes magos, já esteve aqui na nossa terra, ou que estão aí, tem muitos grandes magos aí, quando eles... Porque a Cabala mostra dois tipos de espírito, o espírito nascido e o espírito não nascido. O espírito nascido são aqueles espíritos que nasceram e morreram, e depois da sua morte criaram falange e depois legiões. Nós temos exemplo aí do Pombo Giro, nós temos exemplo aí de Maria Padilha, de Zé Pilintra. Não estou falando mal e chamando esse espírito de outra coisa. Eu estou falando que eles nasceram e morreram. Esses aí são os nascidos. Então, muitos homens que praticaram feitiçaria, bruxaria e outro tipo de controle com esses espíritos, muitos dominaram esses espíritos e passaram a mandar na falange deles, nas legiões dele, que é a força do feiticeiro, daqueles que trabalham com isso. Aí, observando bem,
se há dois tipos de espírito, o nascido e o não nascido, os não nascidos, aí vem os anjos e os demônios. O Espírito de Deus, ele não nasceu, foi feito por Deus. Então, Deus que fez os espíritos, então ele é maior do que os espíritos. Quando a gente quer avaliar quem é Deus, a Bíblia diz que ele é um fogo consumidor. Como é que você vai analisar um fogo consumidor que você não pode ver, não pode pegar partículas, nem um átomos desse fogo que é Deus? Você não sabe de que matéria. Nós estamos falando aqui profundamente coisas espiritual para gente espiritual que quer crescer espiritual. Porque essa é a vontade do Criador, que nós venhamos conhecer os seus mistérios dentro da Bíblia. E para você conhecer, você vai conhecer a teoria e vai conhecer a prática. E aqui o programa Nossa Terra, nesse domingo, nós estamos aqui evoluindo em expansão do espírito do homem, mostrando o que é o espírito do animal, o que é o espírito de Deus. Quem são os anjos e quem são os demônios, né? Que você que tem o Espírito dentro da tua vida não tem que ter medo de espírito, não. Tanto faz nascido como não nascido. Quando Salomão encarou, na época do rei Salomão, havia principados, potestades, dominadores do ar, como tem hoje. E aí era um tormento grande para todos os reis, ter que lutar contra outros países, estava sempre em pé de guerra, mas Salomão ele foi tão inteligente que ele estudou e procurou um meio de prender esses inimigos espirituais do homem, que são os não nascidos. Os que nasceram também, eles estão aqui com a gente. A família do Preto Velho, a família dessas entidades, todas elas estão aqui na Terra, aqui na Terra. Mas os não nascidos, eles ficam na dimensão tão grande, quando eles vêm a nós, a energia dele é muito densa, a energia desses espíritos que Salomão prendeu, dos daimons, ela não é uma energia comum que a gente sente de algum espírito, pessoas que já faleceram, alguma coisa sobrenatural. A energia deles são muito densa, porque eles não vêm só, cada um vem com a falange de 20 mil, começa de 20 mil, aí vai até 200 mil legiões. Uma legião é 6 mil espíritos. Então, quando eles vêm assim. Agora, se você, basta estar com um espírito, você vence todos eles. Quem? Se você tiver com o Ruach HaKadosh, o Espírito de Deus estiver em você, aí a palavra de Deus está em você, porque ele te ensina essas coisas. Quem nos faz se interessar pela palavra de Deus? É o Espírito de Deus que está em nós, que nos leva a estudar, pesquisar, ouvir alguém pregar, analisar. Porque nós, na verdade, todos nós somos pessoas que analisam a vida dos outros, seja pregação, seja o que for, na política, na religião, no comércio, em qualquer coisa que agrupe gente, isso aí tem alguns analistas para analisar se aquela pessoa é boa, se é ruim, se não presta, essas coisas aí. Então nós vamos para frente, vindo ele, a lei, e os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, o Espírito do Eterno, posadamente, se apossou dele, e as cordas que eles tinham nos braços se tornaram em nada. Aqui você vê uma soltura, né? Números 5, versículo 30. Mas o Números, capítulo 11, versículo 17, então eu desci ali e falarei contigo. Então eu descerei ali e falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo para que tu sozinho não leves. Números capítulo 11, versículo 17. Aqui quem está falando com o Eterno, com Moshe, Hashem está falando com Moshe assim. Então eu descerei ali
e falarei contigo. Quer dizer, faz uma reunião solene, onde reúna toda a liderança de Israel, do povo hebreu, aonde eu vou descer ali e vou falar contigo. Eles podem ouvir a minha voz, mas não vão me ver. E aí eu vou tirar do Espírito, Moisés, que está em ti, que é o Ruach HaKadosh, vou tirar uma parte dele. Você pode pegar Ruach HaKadosh, o Espírito Santo, tirar um pedaço? Pode, porque ele é um espírito inferior ao Criador. Todo ser, tudo que você pensar de anjo, de santo, todos estão debaixo da autoridade, da autonomia do Criador. Porque o nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele é tão inteligente que ele fez todas as coisas, mas não fez ninguém para disputar com ele, não fez nenhum inimigo para lutar com ele ou atrapalhar os planos dele. Porque a Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Se o Eterno opera na tua vida, ninguém pode impedir. Quem pode impedir? Mas então, em Números 11, versículo 25, então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Aqui é só para dar o exemplo que o Espírito HaKadosh, que é o Espírito Santo, ele pode ser quebrado em parte e dividido entre multidões. Quando eu estava no ministério, no tabernáculo de Deus, e ali chegava a época das convenções. Então, quando era na hora das consagrações dos obreiros, ali, como eu tenho um dom de visão, abria o meu terceiro olho e eu via ali como era feito a convenção, onde a gente trata da parte administrativa, mas também da consagração de novos obreiros para a expansão da obra. E quando eu chamava cada um que ia ser consagrado, estava sendo separado pelos pastores, eles vinham na minha frente, e ali eu ia ungir com óleo e ministrar a passagem do Espírito do Eterno que estava em mim para eles. Como se diz aqui, tirar um pouquinho da unção que estava em mim e passar para eles. Todos que eram obreiros, que serviam debaixo das minhas ordens, todos tinham a mesma unção que eu tinha. É isso aí que a gente deve fazer discípulo. Hoje a gente não vê. Você olha para um pastor lá, ele é mais de empresário, tem mais posto de empresário do que de um pastor de uma religião. Por quê? Porque ele não faz discípulo. Aí todos os discípulos dele querem ser igual a ele, quer ser o tal, quer isso, aquilo. E na realidade, a ordem para aquele que está na frente da religião, seja que religião for, que faça discípulo. Se você tiver discípulo, você tem. Qual é a minha oração dentro da sinagoga? Vem tanta gente aqui, vem engenheiro, vem policial, vem advogado, tanta gente, assim, empresário, vem pessoa de todo jeito. Mas a minha oração com a Eterna, eu preciso de gente para fazer discípulo. Porque se eu tiver um discípulo, eu tenho uma pessoa. Pode ter multidão, mas só um discípulo. Porque Deus, o Eterno, ele não quer saber de quantidade, ele quer saber de qualidade. E um bom discípulo, como foi Josué, pode substituir Moisés. Quem poderia substituir Moisés? Essa era a questão dentro do meio do povo hebreu. Porque Moisés tinha feito bastante discípulo, ele tinha feito muitos talmidins. E aí todos que ele fez, poderia substituir ele. Havia a história da Torá conta que havia que era tão sábio, estava tão qualificado para o cargo de Moisés. Tão qualificado, mais do que Josué. Josué não chegava nem na metade da dedicação, do porte que tinha aquele discípulo, aquele talmidinho. Mas aí Moisés, sondando por muitos anos quem seria o seu sucessor, e achou nele uma falha. Ele era orgulhoso. E orgulhoso não pode ser líder.
Ele não pode ser líder. Ser vaidoso? Pode. Porque todo homem vaidoso é trabalhador. E aí, o que aconteceu? Então, ele apresentou ao Rachê o que o líder seria Josué. Porque era o de todos eles, era o segundo mais obediente que ele tinha. Era o discípulo que você olhava para Josué ministrando, falando, recebendo transmissão das profecias do Eterno para o povo. Você olhava, é como se estivesse vendo Moisés falando. Porque ele falava do mesmo Espírito, do mesmo Deus, e não modificou nada de Moisés, mas como Josué era uma pessoa que vivia para a obra, quando ele recebeu a obra, mas ele tinha medo de assumir o lugar de Moisés, porque a responsabilidade de cuidar de um país não é fácil. E ali Josué passou a cuidar de Israel. Então, se você é um pretendente, você está na sua religião, não importa a religião, mas se você faz parte do ministério, vai te qualificar, meu irmão, vai te qualificar para quando chegar o dia, você não precisar brigar pela tua vaga, não. Você recebe ela já com júbilo, com alegria, é isso. Porém, no arraial, ficaram 2 homens, e o nome de um era Eldade, e o nome de outro, Medade. E repousou sobre ele o Espírito, porquanto estava entre os inscritos, e ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no meio do arraial. Números 11, versículo 26. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome dele é Eldade, e o outro era Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os inscritos, e ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Aqueles 2 homens receberam o Espírito de Deus. E ali eles começaram a profetizar no arraial. Porém, Moisés lhe disse: tens tu ciúme por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Olha aqui. Alguém chega, que todo lugar tem fuxiqueira, as candinhas estão em todo lugar para fuxicar, causar arrepio de tanto fuxico. Aí chegaram e disseram: Moisés, tudo bem, aqueles homens lá receberam o Espírito naquele dia e profetizaram. Mas agora tem 2 aí no arraial profetizando. Tu vai aceitar isso, rapaz? Isso é uma afronta. Cada um, né, queria dizer alguma coisa que pensava. Isso não era direção do Rachê, não era direção de Deus. Era apenas as candinhas fofoqueiras, o espírito de fofoca que estava rodeando o arraial ali dos hebreus. Mas para a surpresa total, eles pensavam que Moisés ia tomar uma direção errada. E, porém, Moisés lhe disse: tens tu ciúme por mim? Bom, quem manda aqui é eu. Se tivesse alguém ficar zangado porque estão profetizando, seria eu, porque estão profetizando de mim. Mas, veja bem, porém, lhe disse: tens tu ciúme por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta. Aqui é uma opinião de Moisés. Se todos os povos da terra, todas as nações, fosse profeta, seria mais fácil, porque seria conduzido pelo Espírito de Deus, teria o Espírito da sabedoria, da profecia, da administração, da guerra e de outras coisas mais, porque as pessoas pensam que o Espírito de Deus é só para trazer santidade. Não! O Taná, a Bíblia, a Torá, mostra aqui que o Espírito do Eterno entrou na pessoa e matou 30 inimigos. Então, o conceito de que o Espírito de Deus, o Espírito ser humano, e o Espírito dos demônios, e o Espírito dos anjos, e o Espírito de Deus, o Espírito...
todo esse espírito que eu falei, há uma diferença. Há uma diferença, né? Porque quando se trata, porém, no judaísmo a gente não estuda sobre guerra espiritual, sobre os diabos, sobre os demônios, não. Isso eu estudei quando eu fazia teologia, e nós fizemos vários cursos de teologia, seminário no Rio, para aprender a brigar com o diabo. Por isso que aqui, eu fui pastor daqueles que brigava de frente com os inimigos, porque esses espíritos que perturbam o ser humano é inimigo nosso, mas não é de Deus. Mas resistir, ele afastará de vós. Então resista esses espíritos e ele afastarão de vós. Porque você tem poder para isso, você tem poder para vencer esses espíritos. Todo domingo nós estamos aqui para falar sobre o mundo espiritual, para desmistificar muita coisa. Porque eu aprendi que toda coisa que eu não entendo, eu dizia assim, é do diabo, é demônio. Isso colocaram em nossas cabeças. Qualquer coisa que movimentar dentro de casa, eu já estava mandando queimar, amarrar e levar. Toda coisa que se mexia. Então, que era sobrenatural. Porque eu tenho um dom de visão, sensibilidade. Quando eu vou orar pelas pessoas, vejo a vida das pessoas. São dons que a gente recebe de Deus. E aí é mais ampliado quando você entra para o judaísmo, porque você vai entrar para dentro da palavra, estudar a palavra. Nós estudamos a palavra, a Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palavra por palavras e letra por letras. Quando a gente bate os olhos em uma letra em hebraico, a gente já sabe se ali é um número, se ali é uma palavra, e que palavra é aquela. Porque existe palavra no hebraico de amaldiçoar. Se eu falar uma palavra, uma frase de maldição contra uma pessoa, ai dela, que vai penar. Se eu falar a palavra de bênção, eu não sei se vocês estão assistindo, aí tem costume com o judaísmo, mas vocês, aqueles que têm costume sabem que toda vez que a gente vê o rabino, a gente pede uma bênção. Rabino, me abençoe. Aí a gente profere a bênção sobre a vida daquela pessoa. E ela vai ser abençoada. Você lembra que você aí que já foi católico, que é católico, eu também já fui católico. Desde criança eu dava a bênção para o padre Baltazar, né? Depois para o Fregio, todos os bispos que passaram em nossa cidade. Nós, como católico ali, apostólico romano, a gente dava a benção, ainda beijava a mão do padre. O que é isso? Ensinamentos para a gente respeitar as autoridades eclesiásticas. Nós temos que respeitar. Hoje eu vejo tantas pessoas que, bem dizer, não é nada, não tem um trabalho nenhum da obra de Deus, mas escolhemos os pastores. Eles não sabem que maldição está vindo contra eles, né? E depois não sabem por quê. O que é que eu fiz a Deus? Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra em que entrou a sua semente e possuí-lo em herança. Porém, o meu servo Caleb foi um grande guerreiro, um grande homem de Deus, um homem que tem uma história maravilhosa, que teve uma promessa de Deus, de receber uma grande bênção por causa da sua fidelidade. E ele passou 40 anos, uma das orações dele, ele disse, Baruch Hashem, eu já estou com a idade avançada e até agora não recebi a minha bênção. Mas como era a promessa do Hashem, ele recebeu a bênção dele. Porque muitas vezes nós queremos a bênção do Eterno agora. Eu preciso agora das bênçãos do Eterno. Eu quero isso. E a gente às vezes se apressa, mas tudo que estamos passando na vida, se nós somos fiéis a Deus, é para melhor da nossa vida espiritual, no presente e no futuro, né? Aí, levantando, Balaão, você está observando, eu estou lendo aqui, sem óculos, meu óculos está aqui. Sabe o que é isso? Quando eu paro de
de comer a semente de aliança, a gente coloca uma colher no copo com água, toda manhã, toma, e aquilo vira um gel, a gente deixa passar meia hora, vira um gel, aí você bate no liquidificador e toma aquele gel. Aí aquilo ali, a vitamina A, C, sei lá quantas vitaminas tem, mas é o ômega 3, ômega 8. Então, essa semente de aliança, ela desinflama a nossa vista. Aí é só eu tomar, aí eu coloquei até no copo, tá para ali. Desinflama a nossa vista, porque eu ando muito de moto e a gente pega muita poeira no rosto e nos olhos, às vezes fica lagrimando. Então a semente de aliança, além disso, vai cuidar da minha memória, né? Então, a palavra de Deus, levantando Balaão os olhos e vendo a Israel, que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Baruch Hashem. Muita gente prega Balaão, Balac. No hebraico não é Balaão, é Bilã. E fala dele de uma maneira que esse Balaão, como se ele fosse um feiticeiro, um mago da época, um inimigo de Deus. Mas diz aqui a palavra em Números, no capítulo 24, verso 2, e levantando Balaão os olhos e vendo a Israel, que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Repare aí, Números 24, 2. O Espírito de Deus veio falar com Balaão. Esse homem era do Criador, do Eterno, ou não? Porque o Espírito de Deus vinha falar com ele. Deixa eu falar uma coisa interessante para você. Não se limite somente na Bíblia. Porque a Bíblia foi dado livros para ela ser explicada. Quando nós falamos assim, mezuzá, você sabe o que é o mezuzá? Como é que se acentua a mezuzá? Para que serve a mezuzá? Aonde se coloca a mezuzá? Aqui no meu quarto, na porta, tem uma mezuzá. Na entrada da minha casa tem uma mezuzá, que se coloca na altura do dono da casa, na altura dos olhos do dono da casa, aonde essa mezuzá, ela é uma caixinha que tem um shin, ou tem uma letra hebraica, ou tem o nome do Eterno, Yud Vav. Quando você vai sair, você toca naquela caixa e beija. É como se você tivesse feito aquela oração que está ali na caixinha. Que oração que está ali na caixinha? É essa que nós oramos 3.600 anos, que é Shemar Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad, Baruch, Ekvot, Maltan, Leolam, vai. Só que tem a oração toda completa. Ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é um. Aqui nós podemos ver que essa caixinha, ela tem uma oração poderosa de mais de 3.600 anos. Quando você toca nela e beija, é como se você tivesse feito a oração, pedindo proteção para sua casa, pedindo os anjos de Deus que você vai sair para que ele acompanhe, que você vai e volte sem problema algum. Quem te ensinou isso? Aonde é que está na Bíblia isso? Você não sabe. Porque nós estamos falando de mezuzá. O que é um tefilim? O que é um talite? O talite, a gente vê aí do talite pessoas usando para fazer campanha, para tocar nas pessoas. O talite não é para isso. O talite é a capa de Elias. Ali, quando você pega o talite, para quem pratica judaísmo com nós, a gente pega o talite e a gente vê a responsabilidade que a Bíblia fala daquele talite. Mas onde é que está o talite na tua Bíblia? Você sabe? Então, o interessante é você ter conhecimento. Balaão, ele tinha conhecimento da astrologia. O Balaão sabia, porque nós temos na Cabalá, a gente aprende a hora que Deus está no trono da misericórdia, no trono do amor, da justiça e outros tronos. Existe dentro da Cabala, o anjo que desce aqui na terra, que está coordenando aqui na terra, que o Eterno mandou. Ele tem um período de 1 hora, 2 horas, depende do anjo.
aquele anjo ali, ele está coordenando. Na hora desse anjo, a gente tem que saber o nome dele, entrar em oração direto ao trono do Altíssimo. Era assim que Balaão fazia. Agora, Balaão tinha uma coisa que não era boa. O que era? Ele era um homem que não era circuncidado, mas ele ia no trono de Deus na hora que ele queria, de acordo com esses parâmetros, de saber, Deus está sentado no... Peraí, eu tenho uns pedidos para fazer para Deus. Eu não vou lá agora não, porque ele está no trono da justiça. Deixa na hora do trono do amor, da misericórdia, aí que ele estiver sentado, aí eu vou lá, e aí o papo é diferente. Assim ele fazia. Então, ele pegou a empreita para amaldiçoar Israel. Botar para destruir, acabar. O rei dava até uma parte do tesouro para ele, e ele se empolgou e tentou fazer isso, mas quando ele subia para falar com o Eterno, o que ele fazia? Ele subia em espírito, porque o que acontecia com ele? Ele se trancava dentro de um quarto, ele não era circuncidado, aí que estava o mal dele. Aí, quem não é circuncidado, eles caem. Eu sou circuncidado, espírito não me derruba, porque eu sou circuncidado. E o que é isso? É a aliança, a maior aliança que o homem pode fazer com Deus. Só o homem pode fazer. Então, ele deixava o corpo dele numa cama, no quarto, trancado, e saía para ir resolver as questões dele no trono do Altíssimo. E tu faz isso? Ei, nós temos que deixar de olhar para a vida dos outros e olhar para a Bíblia. Satã vai todos os dias entregar o relatório dele aqui na terra para o Eterno, no trono do Altíssimo, termina, sai do gabinete, entra para o salão de adoração no céu, aonde todos os melahim, os anjos estão tudo adorando, os sarafim adorando Hashem, que é a hora do tamid no céu, a hora da adoração, Satã está lá. Agora tu que esculhamba Satã, diz tanta coisa. E aí, um que vai lá no céu, atende os pedidos de Deus para castigar quem não presta aqui na terra. E você, meu irmão, teu juízo vai ser fogo. Tu vai entender quantas palavras você mencionou. Porque Satã não é o que você está pensando. Primeiro, não é o nome de alguém. É um adjetivo, um apelido. Quando é um substantivo, é diferente. A palavra Satã pode ser qualquer um anjo que o Eterno determinar para praticar a justiça, como ele mandou matar Moisés. Moisés não morreu porque a mulher dele se considerou a criança com a pedra e o anjo foi embora. Esse anjo era um anjo de Deus. E por que se tornou Satã? Porque ele não se tornou um bicho, não, porque ele vinha matar Moisés, não. O Eterno mandou ele descer para matar. Mas chegou aqui, a mulher se considerou. Então, o anjo voltou. Então, esse Balaão aqui, levantando Balaão os olhos, vendo a Israel que habitava segundo suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Esse homem era de Deus ou não era? Era feiticeiro ou era um servo do Altíssimo? A gente julga muitas personagens bíblicas porque alguém disse que Balaão é do diabo. Aí eu vou e prego dizendo que é do diabo. Ganho meu dinheiro nas pregações, vendendo o que é de Deus e até o que não é de Deus. Depois, no dia do juízo, ninguém vai te defender. Não aparece nenhum para te defender. Porque você está sendo julgado e nesse processo do julgamento, se você na balança de Deus for achado em falha, aí nem misericórdia ele vai ter de ti. Porque ele tá no trono da justiça. É a hora do vamos ver. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti, Josué, filho de Nun, homem em que é o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Números 27, versículo 18. Aqui, o Eterno, Hashem, ele está delegando poder para Josué, filho de Nun, né? Filho de Nun, que receberia agora o poder administrativo para administrar Israel, como sucessor de Moisés. Que coisa linda aqui, ó. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti, Josué, filho de Nun,
homem em que há o Espírito de Deus. Preste bem atenção. Precisa que haja o Espírito de Deus na vida do homem ou da mulher que foi delegado para fazer aquele serviço. O processo dele daqui para frente é como um grande líder se ele tiver o Espírito de Deus, o Hakadosh, nele. É a marca, é o selo. Aqui Moisés está transferindo o Espírito administrador. E Seom, rei de Esbom, não quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor, teu Deus, endureceu o seu espírito e fizeram obstinado seu coração para tu dar na tua mão, como neste dia se vê. Deuteronômio 2, versículo 30. Há muitas manifestações do Ruach HaKadosh, que é o Espírito de Deus. Como nós podemos ver como são as manifestações esse Espírito de Deus que vem sobre cada um de nós. Existe 7 movimentos do Espírito de Deus. Quando nós pegamos uma menorá, aqui nós podemos ver que são 7 castiçais. Cada castiçal desse representa um movimento do Espírito do Eterno em nós. Cada um desses. Muitas vezes, quando é de precisão, cada castiçal desse, como são 7, vem os 7 moveres do Espírito de Deus na vida daquele que, pela a bondade do Hashem, o Eterno dá o Espírito com os dons para que ele venha ministrar poder, cura, revelação, visão, administração, sabedoria. O Espírito de Deus, ele é fino. O Espírito de Deus, ele é eficaz na nossa vida. Por exemplo, assim, Moisés recebe uma ordenância de Deus para fazer uma grande obra. Aí Moisés simplesmente falou assim: eu aceito essa missão de fazer, mas se tu fores comigo, se tu não for, não adianta nem eu ir. É isso que nós temos que dizer. Olha, Deus, se tu estás comigo nessa obra, se tu for comigo nessa viagem, lembra de Jacó? Se tu fores comigo nessa viagem, tudo que tu me der, eu te darei o dízimo. Então tem que haver uma conexão. Mas Deus mandou, Deus está comigo na viagem. Ei, vamos conectar mais com ele, rapaz. Vamos fazer ele se comprometer com você nessa missão. Muita gente recebe missão para fazer e não dá conta. Aí volta com a cara, a cabeça entre as pernas, de vergonha, porque não foi competente para fazer aquilo e vem com bronca, com mentira. Não, faltou Deus na tua vida. Porque Deus, ele domina, mas ele gosta de que o servo e a serva que está certo com ele também seja corajoso e em frente. Um dia, sabe o que aconteceu com Moshe? Ele convocou os céus e a terra, todos, do céu e da terra, até o Deus de Abraão e de Isaac, para ouvir o que eu tenho para falar. Veja que discurso. Todos que tiver ouvido na terra, no céu, Baruch Hashem, que inclina os ouvidos para ouvir ele falar. Olha o poder que Deus concede àquele que é fiel. Então, essa convocação que ele fez dele um grande homem de responsabilidade, porque de vez em quando ele encarava o Eterno. De vez em quando ele encarava o Eterno. Ele dizia assim, o Eterno diz: vou matar esse povo. Vou matar, não dá mais, eu vou matar. Aí Moisés dizia: se for para te matar esse povo, risca meu nome do livro da vida e me mata junto com eles. Ele arriscava a própria salvação, a própria vida por aquele povo. Quantas vezes o Eterno tirou contra aquele povo, porque aquele povo era rebelde. Aquele povo, quando estava tudo bom, eles até louvavam a Deus. Bastava vir uma dificuldade, o que acontecia?
eles se afastavam do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas quem conhece os seus filhos e suas filhas? Somente Deus. Se levantaram, levantando Balaão os olhos, e vendo Israel, que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Até aí o Espírito de Deus ainda estava lá de Balaão, querendo convencer ele para não destruir o povo de Israel com suas maldições. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E nem, olha, a palavra do Eterno, ela traz para nós muitas coisas que é figurativa, né? Então, para isso, nós precisamos viver uma vida voltada para as coisas do Eterno, para que a gente possa fazer de acordo com a vontade dele. E a vontade dele é essa, que nenhum se perca, mas todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Quando nós, no judaísmo, falamos das 10 sefirote da árvore da vida, são 10 mundos diferentes. Um deles é o nosso, que é aqui o planeta Terra, que está no umbral, a parte escura e densa. De todos os planetas, de todos os mundos para cima são iluminados, mas o nosso é o mundo de trevas. O planeta Terra é um mundo de expiação, é um mundo de reconciliação das almas com Deus, que desce aqui à Terra para uma missão e depois retorna com a sua missão, né, com a sua coroa da vida, e vão para esses mundos, né, que estão aí acima desse nosso mundo. E nós podemos, ainda em terra, pela nossa santidade, nós podemos fazer o seguinte: nós podemos subir esses mundos que estão aí para cima, através de quê? Através de santidade, a gente chegar aos mundos que estão acima de nós e conhecer esse mundo. Mesmo a gente estando aqui na Terra, nós vamos crescendo no mundo espiritual até chegar o Keter. O Keter é o mundo, a Sefirah, e que está debaixo do trono do Altíssimo. O maior nível espiritual que um ser humano aqui na Terra, depois de se livrar dos laços dos pecados, que ele toma uma posição autêntica de um grande homem ou mulher de Deus, passa a subir pelos 32 caminhos. De cada mundo para outro tem caminhos. São caminhos que nós vamos crescendo através da nossa santidade, da nossa intimidade, a conexão com Deus. Deus não é com o homem, é com Deus. A conexão nossa, ela nos leva a conhecer cada mundo e quem domina esses mundos. Então, quando a gente já tem essa prática de estar várias vezes nos mundos que aí estão, todos são habitados. Tem um que Davi toma conta, né, o rei Davi, outro é José, outro é... Então, você vai ver que Abraão, Isaque e Jacó estão no topo de linha, lá do Keter para Biná. A gente pode ver que vale a pena servir a Deus, ser obediente. E tudo isso agrega valores quando nós guardamos os mandamentos do Eterno. Sem os mandamentos do Eterno, não existe santidade. Sem os mandamentos do Eterno, sem a prática deles, você não vai chegar a lugar nenhum. Quando você fechar os olhos, passar para o outro lado da vida, aí você vai ver a realidade do que é o mundo espiritual, as trevas densas no umbral, no Mahot,
né? Malchut é o nome da Sefirah. Umbral é o lugar denso, escuro, como é aqui o nosso planeta. Mas se você deu crédito às palavras do Eterno, praticou a guarda dos mandamentos, reconheceu que o Eterno é um, que o Hashem, o Eterno. Não, porque as religiões veio para dividir o povo de Deus e levar a outros caminhos. Cada um diz, o caminho é esse, o caminho é aquele, o caminho é aquele. Mas existe só um caminho que nos leva ao Criador, que é a obediência, a guarda e a prática dos mandamentos. Não adianta você guardar, ter uma Bíblia, aí eu sei quais são os mandamentos, então eu guardo. Mas você pratica, o que vale é guardar e praticar. Por isso, 2 vezes, quando a tábua da lei foi dada, foi dito, guarda os mandamentos, guarda os mandamentos. Quando foi a segunda tábua da lei, foi feita por Moisés, escrita por ele, aí lá diz, lembrai-vos dos mandamentos de Deus. Mas na realidade, ajuntando as 2 ordenanças, é o seguinte, pratique os mandamentos de Deus. Não fique só em ouvir, mas em praticar. E para praticar você precisa de um líder. Não importa a tua religião. O que importa é que você procure o seu líder, seja obediente a ele, ele vai te ensinar o que é chegar a Deus através dessa escada de santidade que é os mandamentos de Deus. Muitos querem chegar a Deus através de sangue. O sangue, ele só tem valor aqui. No céu não tem carne, não tem sangue. Não. No céu não existe carne, sangue, de maneira alguma. Lá no Novo Testamento diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não, mas contra principados e potestades. Nesse programa que nós estamos fazendo aos domingos aqui, para quê? Para que você faça reflexão, conhecimento de quem você é para Deus. E que você pode vencer, como Jacó venceu, aquele anjo e ser abençoado por Deus. Porque enquanto você não vencer a si mesmo, você nunca será um campeão. Você nunca será um vencedor. Vença a si mesmo e você vencerá o mundo. Jacó só venceu ele mesmo quando ele venceu aquele anjo naquela noite e ordenou que lhe abençoasse. Baruch Hashem, Baruch Hashem, o Eterno não se vende. Você pode dar tudo o que tem para ele. Conhecimento e sabedoria se atinge quando você estuda a Bíblia, Torá, Tanakh. Isso que faz você crescer no mundo espiritual. Isso que os espíritos de trevas, eles te respeitam. Porque antigamente eu pensava assim, rapaz, tem muito Exu, orixás. E eu tinha medo deles. Porque eu dizia, eles são poderosos, eles fazem o que querem. Mas existe espírito mais poderoso do que esse, que nós podemos também dominar. Sem esculhambar eles, sem chamar eles de demônio. Você está pensando que um espírito que você chama de demônio, ele está bonitinho contigo, no dia que tu vacilar, ele te pega. E aí você vai pagar, porque eles são o quê? Rígido. Eles não aceitam crítica. Mas aí, meteram medo na gente. Nós crescemos nesse medo. De repente, quando estuda judaísmo, vem para Cabala, você vê que os principados e potestades pode ser dominado por nós, como Salomão dominou e tirou proveito de cada um daqueles espíritos. No judaísmo não tem essa palavra, daimon, demônio, essas coisas não. Existe espírito não caído, essa história de não caído. É porque o espírito caído. Não existe, nunca caiu do céu. Os voos de todos os anjos, seja de Satã, de todos os anjos, são perfeitos. Eles vêm e voltam, fazem a obra e prestam relatório no gabinete celestial todos os dias. Depois vão adorar o Eterno. Lembra de Jó? Lá 2 capítulos mostrando que esse Satanás que você tem medo, esse demônio, se você tiver, eles entram lá no trono do Altíssimo, são anjos. Ainda disse, quando a reunião dos anjos de Deus, quem estava lá no céu? Satã. Tu, que é pregador, que esculhamba, isso aí.
Você já foi no céu um dia e teve esse privilégio de sentar ao lado do Altíssimo e o Altíssimo bater papo? Eles vê o Eterno, tu não pode ver. A Bíblia proíbe de todo homem ver. O mesmo Deus disse, o homem que me vê, morrerá. Moisés, o homem que vê a minha face, ó, vira purpurina, morre. Mas vamos encerrar aqui o programa e a gente volta no próximo domingo aí, falando profundamente das coisas. Se você é de outra religião, não se zangue comigo. Se você... eu quero mandar um abraço aí para uma pessoa aí que é Babalorixá, eu não sei nem qual é o cargo dele, né? Que tá ligado com a gente direto, Sol e Lua, né? É o Darcy. O irmão Darcy aí, ele trabalha com baralho, com essas coisas, mas está sempre ligado. Quero mandar um abraço para o líder, né, da maior aqui da região, da igreja do Daime, o Giovanni. Ontem ele mandou uma mensagem muito bonita para mim, assim, meu pastor, sabe, ele fala cada coisa bonita assim, que incentiva a gente a estar fazendo o programa, inclusive todos os dias eu mando o programa para ele via WhatsApp, ele faz comentário ali, é isso, respeitar a religião do outro, né? Quantas pessoas católicas estão no nosso programa aqui? A tia Antônio lá em Monte Alegre, né? A Quineide lá em Ananindeua, o Célio Miranda, e muitos outros, o Jorge Beres, que é amigo da gente, grande profissional, o Paulo Roberto, uma pessoa católica, tudo, mas é amigo da gente, nós temos essa amizade entrelaçada no meio da comunicação. O Zé Filho, João Freitas e sua família, a dona Valdeirês, o Félix Miranda, né, que é amigo desde criança da gente. Eu cheguei lá esse dia, até porque eu não vi os Félix, bem uns 2 anos. Aí fui lá, cheguei, ele estava lá na sala dele. Cadê o Félix? Estava lá em cima. Entra, eu fui lá, cheguei lá, quando ele me viu, ele ficou assim, rapaz, aí sabe o que é, Félix? Eu vim te ver, porque os nossos marabaenses, a gente tem que visitar, se nós não tiver tempo para estar visitando, eu visito a Aurélio Santos, eu visito o Zequinho, eu visito o Félix Maia, eu visito um bocado de marabaense antigo ali, né, tradicional mesmo, da arte, da cultura, e eu fui lá conversar com ele, aí ele largou tudo para me dar atenção, sabe? Porque a visita do marabaense a outro é uma coisa especial. Aí fomos sentar e rir, e contar das coisas do passado, assim, lembrando isso aí. Então, meu amigo, minha amiga, nós vamos ficando por aqui. Hoje é domingo, você vai desfrutar também. Daqui a pouco a gente está saindo para um almoço, né, junto com a família. E eu acredito, assim, que esse domingo seja só de paz para todo mundo, que a gente, na segunda-feira, não tenha nenhum desastre, nem crime, nem nada. Todos que estão se movimentando, passeando, viajando, até os que foram para o Círio, ou que já estão lá, que nenhum mal lhe aconteça, que todo mundo volte para sua casa com felicidade, agradecendo a Deus pela proteção, porque Deus está... Deus cuida de tudo e de todos, e está vendo todos os seus filhos aqui na terra. Então, essa é a nossa oração para que não aconteça nenhum acidente, nada para entristecer o coração da família, porque a família é um projeto de Deus. Fique na paz. Shalom, shalom.